Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje vamos refletir sobre um sentimento que todos nós enfrentamos em algum momento da vida: o medo. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo de fracassar, medo de não ser suficiente, medo das dificuldades e das incertezas. A Bíblia não ignora a existência do medo. Muitos homens e mulheres de Deus sentiram medo. O que a palavra nos ensina não é fingir que o medo não existe, mas aprender a confiar em Deus mesmo quando ele aparece. Vamos entender como vencer o medo através da fé. O medo faz parte da experiência humana. Muitas vezes pensamos que sentir medo significa ter pouca fé, mas a Bíblia mostra algo diferente. Moisés sentiu medo diante da missão que recebeu. Elias teve medo e fugiu para o deserto. Os discípulos sentiram medo durante a tempestade. Até mesmo Davi escreveu vários salmos clamando a Deus em momentos de aflição. O problema não é sentir medo. O problema é permitir que o medo ocupe o lugar que pertence a Deus em nosso coração. O que Deus diz sobre o medo? Em Isaías 41:10 está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Observe algo importante. Deus não disse que nunca enfrentaríamos problemas. Ele prometeu sua presença durante eles. O motivo para não temermos não é porque somos fortes. O motivo é porque Deus está conosco. A fé não elimina os problemas. Muitas vezes imaginamos que a fé fará todos os problemas desaparecerem imediatamente. Mas a Bíblia mostra outra realidade. Quando Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar, uma forte tempestade surgiu. Os discípulos ficaram apavorados. Eles acordaram Jesus e perguntaram: Senhor, salva-nos que perecemos. Jesus acalmou a tempestade, mas antes fez uma pergunta importante. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? A fé não significa a ausência de tempestades. Significa confiar em Deus durante elas. O medo cresce quando olhamos apenas para as circunstâncias. Um dos exemplos mais conhecidos é Pedro andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele caminhou. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, sentiu medo e começou a afundar. Quantas vezes fazemos o mesmo? Olhamos apenas para os problemas, olhamos apenas para as dificuldades, olhamos apenas para aquilo que pode dar errado. E então o medo cresce. A fé cresce quando voltamos nossos olhos para Cristo. Como fortalecer a fé? A Bíblia nos ensina em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso é tão importante ler a Bíblia diariamente, orar constantemente, buscar comunhão com outros cristãos, lembrar das promessas de Deus, meditar na palavra. Quanto mais alimentamos nossa fé, menos espaço damos ao medo. Quando o medo aparecer. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez existam perguntas sem resposta. Talvez você esteja preocupado com o amanhã. Nesses momentos, lembre-se das palavras de Jesus. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Deus conhece suas necessidades. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando. Nada foge ao seu controle. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar no caráter de Deus. A coragem bíblica não é a ausência do medo. A coragem bíblica é continuar confiando em Deus apesar do medo. Davi declarou: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmo 56:3. Talvez essa seja a decisão que você precisa tomar hoje. Confiar em Deus mais do que confiar nos seus medos. Confiar nas promessas de Deus mais do que nas circunstâncias. Confiar que o Senhor continua cuidando de você. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor conhece nossas fraquezas e nossas preocupações. Muitas vezes o medo tenta dominar nossos pensamentos e roubar nossa paz. Mas hoje queremos colocar nossa confiança em Ti. Fortalece nossa fé. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor está conosco em todos os momentos. Que possamos olhar para Cristo acima das circunstâncias. Dá-nos coragem para continuar caminhando, mesmo quando não enxergamos todo o caminho. Guarda nossos corações e nossas mentes. Que a Tua paz permaneça conosco. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem edificou sua vida, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que Deus fortaleça sua fé e lhe conceda a paz.
Até o próximo vídeo.